Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto em tutoriais, então vamos lá. Sabe quando você está animando, mas fica se preocupando com as limitações do tamanho do cenário? Ou às vezes você precisa que um cenário fique em movimento em segundo plano enquanto alguma outra movimentação acontece? Pois bem, foi pensando nisso que eu desenvolvi este tutorial. E na verdade é algo que eu uso bastante nas minhas animações, e eles são os cenários infinitos. Vou mostrar como fazer isso utilizando um recurso já conhecido de muitos de vocês, o Movie Clip. E nesse caso, no aplicativo Stick Notes, que também sei que muitos de vocês usam. Vamos lá. O primeiro passo, naturalmente, é criar um Movie Clip. E dentro desse Movie Clip é onde você vai organizar o cenário da forma que você quiser. Para ganhar tempo, eu já deixei esse cenário aqui montado. Lembrando que esse cenário, assim como outras stick figures utilizadas neste tutorial, eu baixei do próprio site do Stick Notes. Depois que você criar esse cenário, você vai copiar ele, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que iremos fazer. Primeiro, como eu falei, você vai organizar seu cenário da forma que você quiser. Depois, você vai copiar ele para o lado direito e para o lado esquerdo. Essa posição é o primeiro frame do Movie Clip do cenário infinito. Neste exemplo, vamos fazer o cenário indo para a esquerda. Então, você vai deslocar estes 3 cenários nessa direção, fazendo um ocupar o lugar do outro. Esse, então, seria o último frame do Movie Clip. Só que se deixarmos assim, quando o loop do Movie Clip for transicionar do último frame para o primeiro, vai dar uma pequena travada. Então, para compensar isso, você vai deslocar os cenários um pouco para trás. O resultado disso é um cenário que fica em movimento pelo tempo que você desejar. Confuso? Bom, vamos voltar para o nosso cenário do Stick Notes. Então aqui nós temos nosso cenário. Agora, antes de copiar, vamos habilitar a função Show Arrows, para que a gente possa deslocar com mais precisão. Eu coloquei aqui 100 pontos para deslocar bastante em poucos cliques. Agora, vamos começar a copiar todo o cenário para a esquerda. Essa parte pode ser um pouco demorada, mas vai valer a pena. Por enquanto eu só vou copiar sem me preocupar com a ordem dos objetos. Depois que estiver tudo em seu devido lugar, a gente reorganiza isso. Só lembrando, pessoal, que na hora de copiar, você tem que deslocar todos os objetos com o mesmo número de cliques. Aqui no caso eu estou deslocando 9 vezes cada objeto. Feita a cópia do lado esquerdo, agora a gente copia tudo para o lado direito. Da mesma forma, estou deslocando todos os objetos 9 vezes para o lado agora o direito. Depois que tudo estiver no seu devido lugar, vamos reorganizar a ordem dos objetos do cenário, colocando o que tem que ser atrás, atrás, e o que tem que ser na frente, na frente. Ah, e claro, eu já estava me esquecendo, mas aqui as nuvens também têm que ser copiadas, tanto para o lado esquerdo como o lado direito. Agora que temos nosso cenário completo, vamos fazer o seu deslocamento. Para isso, vamos criar o próximo e último frame desse Movie Clip de cenário infinito. Novamente vamos habilitar aqui o Show Arrows e vamos começar a deslocar todos os elementos. Sim, essa parte também pode ser bem trabalhosa, mas eu repito, vai valer a pena. Depois de tudo deslocado, agora nós iremos usar o recurso de criar Twinned Frames, para que o Stick Notes faça a interpolação para você. Vou criar aqui uns 5 frames com a mesma distância de deslocamento entre eles e vamos ver como fica. Aqui dá para ter alguma noção, mas vamos ver como é que fica no palco principal da animação. Bem, eu achei que ficou um pouco rápido. Claro, você pode deixar assim se for a sua intenção, mas eu vou deixar um pouco mais devagar, criando mais Twinned Frames nos frames 1, 3, 5 e por aí vai. Agora vamos ver como ficou aqui no palco principal da animação, e agora eu estou mais satisfeito com o resultado, então vamos deixar assim.
E pronto! Agora o seu cenário infinito já está feito. Você já pode animar sem se preocupar com o deslocamento do stick pelo cenário, já que o próprio cenário que vai dar essa ilusão de deslocamento por estar em movimento. Aqui, só para exemplificar, eu também já deixei esse movie clip pronto do Goku e do Vegeta lutando, para vocês verem como fica. Certo, agora podem surgir algumas dúvidas. Por exemplo, Fabiano, e se eu quiser que o cenário pare de se movimentar? Nesse caso, você simplesmente pode vir aqui e apertar em Break Apart Movie Clip, pois isso vai fazer com que o Movie Clip pare exatamente no frame que ele estiver. E aí você continua a animação normalmente, dessa vez com o cenário parado. Ok, Fabiano, e se eu quiser retomar o Movie Clip para o cenário em movimento? Bom, primeiro você limpa todo o frame, depois você volta com os outros sticks que você quer manter, e depois disso, você volta no frame inicial e copia o Movie Clip. Em seguida, colando no frame que você quer e ajustar o frame inicial se não for o primeiro. Nesse caso, ele vai retomar do frame 4, porque o frame em que apertamos o Break Apart era o frame de número 3. E pronto! Novamente você tem o Movie Clip do cenário infinito se movimentando. Inclusive, nesse trecho aqui, note que eu fui mudando o posicionamento do Goku para a esquerda, enquanto que o Vegeta ficou no mesmo lugar. E é nisso que o cenário infinito realmente é muito útil, porque mesmo com pouca mudança de posição dos dois, você tem esse efeito de que uma grande distância está sendo percorrida, pelo fato de que o cenário está em movimento. O exemplo dessa luta aí, utilizando o cenário infinito parando e retomando, ficou assim. Eu fiz alguns outros exemplos e todos esses arquivos vão estar disponíveis para vocês na descrição do vídeo. É um jeito relativamente simples de lidar com deslocamentos pelo cenário e você pode usar de formas diferentes de acordo com o que você quiser fazer. O melhor de tudo é que usar do cenário infinito pode realmente poupar um tempo durante o processo de animação. Então por hoje é só isso tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, likes e comentários ajudam muito na divulgação do vídeo e do canal, então eu conto com vocês. E comentem mesmo o que vocês acharam. Se acharam um tutorial útil, dúvidas, ou o que mais vocês querem ver em tutoriais. Enfim, obrigado a todos e até a próxima!